Amém? Para você que está nos acompanhando aí pelas lives no culto de domingo, nós hoje daremos sequência, e a igreja também está tendo conhecimento disso, a nosso estudo escatológico. Nós iniciamos com Mateus 24, terminamos e vamos dar início hoje ao livro de Daniel. Foi dito no último culto, na última ministração, que nós vamos fazer, na medida que nós fomos trabalhando no livro de Daniel, fazendo algumas comparações com os livros de Mateus, e vamos usar isso também com os livros proféticos do Velho Testamento, alguns dos pequenos profetas, mais o Apocalipse, amém? Então, você abre a sua Bíblia em Daniel, capítulo 2, do verso 14 ao 18. O tema da nossa pregação nessa noite é profecias de Daniel para o final dos tempos. Eu sei que você de alguma forma já deve ter escutado falar da profecia, escutado muitas ministrações, mas vamos procurar aqui fazer uma leitura escatológica desse livro, fazendo links com outros textos, com outros livros, na medida que a gente for desenvolvendo esse livro nas ministrações nos domingos, tá ok? Hoje vamos ter a primeira parte, que introduz a questão do Daniel no capítulo 2, e na sequência nós iremos desenvolvendo os trabalhos linkados dos textos em outros cultos, ok? Diz assim a palavra do Senhor. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Vamos orar? Deus santo e poderoso, nessa noite nós entramos na Tua presença, Senhor, crendo que o Senhor tem primazia em todas as coisas nesse lugar, Senhor. Não estamos aqui, Pai, por um entretenimento, não viemos dos nossos lares para cá para talvez ver um ao outro, ou conversarmos, ou sabermos como o outro vai. Não, Senhor, nós viemos da nossa casa, do nosso lar, para Te adorar, para Te bendizer, para Te cultuar, para ser alimentado pela Tua santa e poderosa palavra, Senhor, e sairmos daqui cheios, transbordando do azeite do Teu Espírito Santo, Senhor. Traz, Senhor Deus, a revelação perfeita ao Teu povo, tira toda a cegueira espiritual, tira toda a venda espiritual, Senhor, tira todo o tampão, Senhor Deus, dos nossos ouvidos, para que possamos entender a perfeita palavra revelada, a palavra que vem do Teu livro sagrado, da Tua palavra para o Teu povo e para todos aqueles que Te ouvem. Nessa noite me esvazio de mim mesmo, Senhor, reconhecendo que eu não sou nada, que tudo que eu consigo produzir e fazer é pelos méritos de Jesus, pelos méritos do Espírito Santo na minha vida, Senhor. Me usa nessa noite para louvor da Tua glória, e a igreja se assenta glorificando o nome do Senhor. Meus amados, trazer o profeta Daniel não é uma coisa muito fácil, os irmãos já sabem disso, né? Mas, como eu costumo dizer que Deus coloca a gente para cada desafio, amado, só tira um pouquinho o eco, pode tirar todo o efeito, só deixar a voz sequinha. Como Deus nos coloca muitos desafios, né, para realizarmos, e Deus colocou no nosso coração de trazermos isso nos cultos de domingo, eu confesso para os irmãos que eu fiquei um pouco receosa, mas porque o culto de domingo eu podia fazer isso numa escola bíblica, podia fazer isso num culto, uma oração de sexta-feira, mas quando Deus manda a gente tem que obedecer, amém, igreja? A gente tem que ser obediente, sabendo também que esse culto está sendo transmitido ao vivo, e não só pessoas cristãs, mas não cristãs também estão assistindo essa live, amém? Então, amados, vamos começar pelo capítulo 2 do livro de Daniel, que fala... eu acho que eu passei muito. Que fala exatamente do sonho de Nabucodonosor, né? Você já conhece a história, para quem tem intimidade com a palavra, que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, teve um sonho, e esse sonho começou a perturbar muito a mente dele, o coração dele, e o que ele faz? Ele chama Arioque, que é o seu representante lá,
uma pessoa que era responsável de decretar, de realizar os feitos que ele mandasse, enfim, as ordens que ele mandasse. E Arioque vai ao encontro do rei, e o rei manda chamar todos os magos, feiticeiros, sábios da Babilônia, desafiando-os a contar para ele mesmo, para Nabucodonosor, qual era o sonho que ele tinha tido e qual a interpretação. Veja o desafio. Ele não queria apenas a interpretação do sonho, mas ele queria que o sábio dissesse para ele qual era o sonho que ele tinha tido e qual a sua interpretação, já que ele estava realmente muito perturbado com aquele sonho tão horrendo que a Bíblia descreve e relata que foi. Então, ninguém conseguiu descobrir esse sonho. Porém, quando a conversa de que todos os sábios seriam mortos por decreto do rei, Daniel vai diretamente ao encontro do rei Nabucodonosor e diz para que ele possa dar um tempo, não estipulasse um tempo, a Bíblia não cita esse tempo, qual seria, será meses, será dias, será semanas, mas que desse um tempo para que ele pudesse ter o sonho, a visão, a revelação e trouxesse a interpretação correta para o rei. E assim o rei fez. E o que acontece? O Senhor Deus, numa noite, a Bíblia diz que deu não um sonho, mas uma visão a Daniel. E logo que Daniel tem a visão, a Bíblia descreve no capítulo 2, que ele ora a Deus, agradecendo, glorificando a Deus por trazer o que estava no oculto, no escondido, com muita reverência. Você lê a oração dele, é algo muito contrito. Ele agradece a Deus pela revelação, as duas revelações do sonho e da interpretação. E aí ele vai ao encontro do rei. E ao ir ao encontro do rei, ele começa a descrever o sonho, contando riqueza de detalhes, amados, riquezas de detalhes do sonho, e na sequência ele dá a interpretação. E o que seria este sonho? O sonho, na verdade, é de uma estátua. Eu procurei trazer uma imagem com a resolução melhor possível. Acreditem, é difícil encontrar essa imagem com resolução boa. Você encontra uma resolução até razoável, mas quando você coloca para estender, ela fica distorcida. Essa foi a melhorzinha que eu encontrei. Então, o sonho o que é? Uma estátua com vários elementos compondo os membros dessa estátua. Se você observar, você vai ver o quê? Uma cabeça de ouro, o peito e os braços de prata. Algumas versões dizem que é o quadril e as coxas, né? Algumas versões dizem assim, de bronze, as pernas de ferro e os pés, não sei se está dando para vocês enxergarem direitinho aí, os pés de ferro misturado com barro. Amém? Então, essa é a visão que Deus dá exatamente para Daniel e que confere exatamente com o sonho que Nabucodonosor teve. Tanto é que depois que Daniel começa a contar o sonho para ele, começa a contar a interpretação todinha do sonho, com riqueza de detalhes do que ele tinha visto, assim, assado, cozido, ele pega e decreta que não vai mais matar nenhum sábio, e a partir desse momento coloca Daniel num posto de governante dentro do seu reino lá, e os amigos de Daniel, como também auxiliares dele no reino de Nabucodonosor. Então, amados, prestem bem atenção nessa visão dessa estátua, tá? Que nós vamos agora, nesse momento, fazer uma leitura. Eu sei que você já deve ter assistido isso, mas acredite, vai ser algo diferenciado que você vai ver agora. Porque, na verdade, essa linha do tempo, ela é descrita no sonho, profeticamente, tá? Imagine que Daniel está no tempo do Império Babilônico. E Deus dá a revelação. Olha como Deus faz, igreja. Olha você que está aí do outro lado. Deus, quando Ele quer revelar algo, eu falei isso até no culto de quarta-feira, Ele usa quem Ele quer. A prova é isto aqui, amados. Porque o sonho não foi dado primeiramente para Daniel. Foi dado para quem? Para o rei Nabucodonosor, que era o quê? Um ímpio. Não temia Deus. Servia a vários deuses. Então, veja, o sonho é dado para ele, Nabucodonosor, como o quê? Como uma cronologia dos principais impérios que reinariam posteriormente, desde a sua dinastia, do seu reinado, até os demais no futuro, até os dias de hoje. Olha a profundidade desse sonho. Por isso que é importante
eu inclusive, deixei como dever de casa na nossa ministração passada, que estudasse o livro de Daniel para que você hoje entendesse com clareza o que nós vamos trabalhar hoje aqui. Então, veja, esse sonho é uma cronologia dos principais impérios apresentados em Daniel. Então, você vai observar, por exemplo, a cabeça sendo uma cabeça de ouro, certo? Essa cabeça de ouro simbolizando quem? O próprio império de Nabucodonosor, o Império Babilônico, tá? E aqui eu coloco aqui o tempo, 626 anos antes de Cristo. Na sequência, esses dois braços de prata simbolizam dois impérios. O mais interessante nisso, olha só como são as coisas. Ele vê exatamente essa estátua com as duas mãos, com os dois braços dobrados, ou colocados uns sobre os outros. Isso não é por acaso. O fato de estar com os braços dobrados uns sobre os outros simboliza que um desses reinos seriam dois reinos divididos, porque são dois braços, e um desses reinos sobreporia o outro reino. E a história vem confirmar exatamente esse sonho profético de Daniel, porque a Pérsia, 539 a.C., vai e realmente se sobrepõe ao Império Medo. Ok? Isso de fato aconteceu, comprovadamente histórico. E esse braço aqui, esses dois braços, simbolizam dois reinos divididos, ok? Que reinariam muito depois do Império Babilônico de Nabucodonosor. Então, você observa que ele vai utilizando na estátua elementos inferiores uns aos outros. Vocês observaram isso? Cabeça de ouro, peito e braços de prata, esse ventre e quadril de bronze. E aqui é interessante que, historicamente, geograficamente, se você for estudar, de fato, depois do Império Medo-Persa, a Grécia domina todos esses outros impérios aqui, e ela aparece 167 anos antes de Cristo, né? Os macabeus e amorreus dominaram praticamente toda aquela parte da Ásia, ali, da África, com ventre e quadris de bronze, simbolizando o quê? O reinado da Grécia. Agora, amados, veja bem, é interessante a gente observar que das pernas para os pés, existem muitas controvérsias quanto ao que seria esses reinos. É interessante a gente colocar isso, porque algumas pessoas, quando vão estudar a visão de Daniel, elas não se atentam à questão histórica e geográfica. Então, é interessante para que você possa fazer uma análise correta do que se trata cada reino, porque a estátua toda está simbolizando reinos, impérios. Você tem que fazer uma observação atenta à questão geográfica, histórica, confrontando com textos bíblicos, para que você possa fazer uma correta análise e interpretação. Então, estudando com profundidade o assunto, a gente crê que essa perna de ferro se trata de Roma, porque historicamente, comprovadamente, e se você for analisar isso, eu não tenho tempo para mostrar isso aqui hoje, mas vamos mostrar isso no decorrer das ministrações, há vários textos que indicam que realmente seria Roma a nação, o império que estava dominando neste período, logo após a Grécia. O mais interessante aqui, eu gostaria de chamar essa atenção e que você ficasse bem atento, é que assim como, olha a observação, assim como a estátua tem duas mãos, dois braços, simbolizando dois impérios, essas duas pernas também simbolizam dois impérios. O Império Romano, que se você for analisar historicamente, se divide em dois reinos. Deixa eu ver se eu coloquei esse gráfico bem aqui. Não, deixa eu voltar aqui. Então, assim, o primeiro reinado, quando Roma se divide, fica Roma Ocidental e Roma Oriental. Vamos dizer que são uma das pernas. A direita seria a Roma Oriental e Roma Ocidental seria a esquerda. Então, esse reino aqui de Roma se divide em dois reinos, simbolizando as duas pernas. Sendo que um dos reinos, que é o reino de Roma Oriental, ele cai primeiro que o Ocidental, se tornando dominante na área, lá no período
das grandes guerras, dos grandes impérios, ele se torna dominante. E aí, quando o outro surge, que é o oriental, ele passa a dominar. E aí, amados, o mais interessante disso é que nesse império romano, você vai ver o surgimento de várias etnias árabes. Nesse período em que Roma começa a se dividir, simbolizando as duas pernas da estátua. Isso é muito interessante e vocês vão ver a importância disso lá na frente, na análise interpretativa dessa estátua, ok? Então, essas pernas, elas vão, na verdade, analisando historicamente e biblicamente falando, profeticamente falando, de acordo com os profetas, de que ela vai encerrar exatamente no ano 60 depois de Cristo, quando acontece o quê? A destruição de Jerusalém. Nós falamos isso na nossa ministração passada. Jerusalém é sitiada pelo general Tito, e aí aquele sermão profético de Jesus se cumpre ali com a destruição de Jerusalém. Jerusalém se dispersa, alguns fogem, há uma mortandade muito grande, segundo o próprio historiador Flávio Joséfo, e aí esse reinado encerra exatamente aqui no ano 70 depois de Cristo, com a queda de Jerusalém. Pois bem, na sequência nós vamos observar os pés, que aqui é o grande mistério. Nós não temos, e eu vou confessar com toda a humildade para vocês, nós não temos, quando eu digo nós, como líderes, como igreja, não temos exatamente o que seria o pé, os dois pés, veja que são dois pés, com os 10 dedos, né, de composição de ferro e de barro. Nós não temos ainda interpretação, porque é algo futuro, que está próximo, nós cremos escatologicamente, que está para acontecer. Porém, é descrito que esses pés são uma mistura de ferro, ou seja, contém ainda características do império anterior romano, misturado com barro. Por que barro? Porque certamente serão reinos, porque são 10 dedos, né, do pé, serão reinos frágeis, e que vão se aliançar com outro reino aparentemente forte em relação ao barro, porém não perdurará por muito tempo. Por que não perdurará por muito tempo? Porque nós temos aqui também uma parte da visão que inclui uma pedra, uma rocha, que é lançada sem o uso de mãos do monte e que cai exatamente no pé da estátua, destruindo por completo essa estátua. E essa pedra, nós vamos já ver de quem se trata. Então, meus amados, o interessante é que toda essa visão que foi dada a Daniel e o sonho que foi dado a Nabucodonosor compõem essa cronologia dos principais impérios apresentados primeiramente Nabucodonosor e depois a Daniel. Isso é muito interessante. E o mais interessante ainda para você que está me assistindo, que talvez não seja cristão, é que toda essa genealogia, essa cronologia, se você for para a história, ela é confirmada com fatos, com registros, enfim. E a geografia também. Pois bem, meus amados, o mais interessante também nessa história é saber que Deus trabalha de uma forma muito misteriosa. Eu falei isso a respeito desse assunto na ministração passada, de como Deus se revela. É interessante que Deus dá a visão a Daniel, e Daniel tem uma visão selada, limitada, até as pernas, até o quadril. Ele teve a visão até o quadril. Das pernas de ferro para os pés, não ficou claro para ele. Porém, é interessante que Deus começa a se apresentar aqui, no capítulo, aqui é capítulo 2, né? No capítulo 7 de Daniel, você vai observar Deus usando outras figuras, e aqui ele representa 4 animais, nos quais Daniel tem uma visão, e não um sonho, uma visão de 4 animais, ressaltando características dessa estátua, dos mesmos reinos e impérios descritos na estátua. Para você ver como Deus ele tem uma forma enigmática de se manifestar, de se apresentar, não é mesmo? E aí você observa que Deus não dá exatamente 100% da interpretação nessa estátua, mas na medida que ele vai se revelando a Daniel, tendo essa intimidade com o profeta Daniel, ele vai mostrando, e a Bíblia não cita exatamente qual período entre Daniel 2, Daniel 7 e Daniel 8.
Porque em Daniel 8 você vai ver também uma visão que Daniel tem do carneiro e do bode, que também está relacionado à estátua, porém com características também muito específicas. Porém, nessa noite, meus amados, nós vamos nos deter especificamente a essa questão dos pés, tá? Porque a nossa preocupação hoje é saber exatamente em que período nós estamos. E aí, amados, eu posso dizer isso com uma certa certeza, não com dúvida, mas com certeza, de que nós estamos nos pés dessa estátua, muito próximos dos dedos. Porque o que falta para nós chegarmos nos dedos? A manifestação do anticristo, né, que foi falado isso na ministração passada, que seria a manifestação do iníquo, né, ou da desolação, né, que Mateus 24 relata, que é o próprio anticristo, para que ele se manifeste e juntamente com ele os 10 reinos que vão predominar, que vão estar dominando a terra de uma forma geral, né, e que vai servir de base esses reinos para o anticristo também reinar. Amém? Estou sendo clara? Amém? Então, meus amados, é muito interessante. Lembrando essa questão do Daniel 7 aqui, é muito importante de também ressaltar, olha só que coisa curiosa. Esse urso que Daniel tem como visão está relacionado a esse peito e braço de prata. E olha que interessante, a figura aqui, não sei se dá para você ver, um dos braços do urso estão com as mãos suspensas. Se você for para Daniel 7, você vai ver exatamente ele destacando, relatando esse detalhe, ele descrevendo esse detalhe. O urso com a mão, com um dos braços mais em pé, e com essas 3 costelas na boca, simboliza historicamente os 3 lugares em que os medo-persas realmente dominaram, que foi Lídia, Egito e a própria Babilônia. Então você vê que Deus não explica exatamente como eles iam dominar aqui na estátua, mas na segunda visão Deus relata. E dá essa visão e essa interpretação para Daniel. Essas 3 costelas são os 3 lugares em que medos e persas dominaram com muita fúria, com muita força, e um dos braços em pé simboliza que um dos reinos vai sobrepor o outro. Isso é muito interessante. Onde eu estava? Bem, lembrando da pedra. Bem, nós observamos que nesse sonho especificamente, Daniel vê uma pedra, como eu falei anteriormente, que é lançada por uma mão, ou melhor, sem uso de mãos, melhor dizendo, de um monte, e ela vai ser lançada exatamente nos pés dessa estátua, e ele vê claramente essa estátua se dissipando. Deixa eu ver se eu tenho essa figura bem aqui. Tenho. Ela viria sem auxílio de mãos, de um monte, e ela daria exatamente na base da estátua, desmontando toda essa estrutura. Meu amado, eu achei tão interessante quando eu fui fazer o estudo sobre isso, que se você for observar, essa imagem de um homem, ela não é por acaso. Ela foi idealizada por Deus, nessa ideia, essa estrutura humana, dando a entender para o homem, para nós que estaremos hoje lendo, interpretando, e para os profetas, de que essa estátua simboliza a imagem de idolatria humana e do espírito babilônico que foi presente em todos os impérios e reinados. Se você for estudar Babilônia, Medos Persas, a Grécia e Roma, você vê uma idolatria muito vigente. Nenhum desses reinos adoravam um único Deus, eles eram politeístas, adoravam vários deuses. Você vê figuras, eu falei isso em Mateus 24, quando eu fui fazer a análise do sermão escatológico. Você vê várias figuras durante a história se manifestando de forma a querer usurpar do local, da posição, querendo adoração para si. E você vê claramente isso com o rei Nabucodonosor. Vocês já sabem a história, quem leu Daniel sabe. Ele fez uma estátua também, não é por acaso, uma estátua também humana, que simbolizava a própria figura dele toda de puro ouro. Qual o intuito disso?
de ser adorado, né, de ser idolatrado, e vocês já sabem a história, aqueles que não adorassem a imagem, seriam lançados na fornalha quente, e aí você já sabe o desenrolar de toda a história. E você vê outras manifestações desse espírito babilônico, anticristo, em várias figuras. Por exemplo, você vai encontrar muito antes do Império Babilônico, você vai encontrar Nimrod, né, construindo aquela torre de Babel, né, querendo chegar até o céu na ignorância dele, né, se achando Deus, se achando poderoso. E você vê várias vezes, em vários momentos da história, o homem que reinando com poder, querendo usurpar para si uma posição de Deus, para ser adorado, para ser idolatrado, e não se subjugando ou se submetendo ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, meus amados, é interessante a gente observar que essa pedra, ela cai exatamente aonde? Nos pés da estátua. E olha o que é mais curioso. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Que essa pedra aqui seria quem, amados? O próprio Jesus. Essa pedra simboliza a segunda vinda de Cristo. Como nós já trabalhamos aqui na igreja e já colocamos isso, inclusive está no nosso Facebook, que nós somos uma igreja pós-tribulacionistas. Acreditamos sim que Jesus virá após a tribulação, que a igreja de Cristo vai sim passar pela grande tribulação. Então nós observamos que essa pedra é o próprio Jesus. Seria o momento em que ele vem para arrebatar sua igreja e dar por fim todo esse império, porque Daniel descreve que essa estátua como um todo, ela é quebrada, simbolizando o quê? Que quando Cristo vier, ele virá para reinar o milênio com a sua igreja e colocar por terra todo esse reinado babilônico, esse espírito babilônico de idolatria e de poderio sobre a terra. Amém? Pois bem, então vamos observar que nessa quarta visão, prestem bem atenção para você se atentar aos fatos. Nessa segunda visão, melhor dizendo, em que Daniel tem a visão de 4 animais, o leão, o urso, o leopardo e esse animal terrível, porque ninguém consegue entender que animal era esse, porque Daniel não diz que era um urso, não, ele não diz que era um animal específico, mas que era um animal terrível, e tentaram descrever aqui, né? E nesse animal há vários chifres na cabeça dele, ou melhor, 10 chifres. Se você for para Apocalipse, você vai encontrar também, Apocalipse 13, se não me engano, 17, que fala exatamente do quê? Da besta e dos 10 reinos, fazendo uma comparação, né? Então, esses 10 chifres, a profecia diz lá que desses 10 chifres, 3 cairão e um chifre especificamente, que é um chifre pequeno, de ponta pequena, ele vai sobrepor esses 3 chifres e terá uma boca, preste bem atenção, uma boca em que profanará contra Deus e perseguirá o povo escolhido de Deus, tá? Então, essa ponta pequena, esse chifre pequeno, como é dito em algumas traduções, se trata do anticristo. Lembra que eu falei para vocês que nós íamos falar sobre o anticristo? Que lá em Mateus 24 ele não usava esse termo anticristo e não tem em nenhuma parte da Bíblia a palavra anticristo, mas nós acreditamos que é uma palavra moderna que não descaracteriza a essência dos homens que tentaram ser igual a Deus. Amém? Então, o que acontece? Esse pequeno chifre é o anticristo. Vamos tentar entender mais um pouquinho estudar um pouquinho mais sobre esse chifre pequeno. Quais seriam, afinal, as características desse chifre pequeno? Primeiro, como eu falei, ele vai perseguir os santos e a igreja. Lembra que eu falei em Mateus 24, que a grande tribulação, quando ela iniciar, nós saberemos porque o anticristo vai se manifestar, não é isso? E com ele os reinos que vão dominar com ele. Pois então ele vai perseguir os santos, a igreja, tentará mudar os tempos e as leis, lembrando que tentar mudar os tempos e as leis também foram atitudes de vários homens da história. Você vai ver, por exemplo,
General Tito, quando destrói Jerusalém com o seu exército, eles cometem, eu falei isso na administração passada, atrocidades dentro do templo. Fazendo sacrifícios de porcos, fazendo abominações mesmo ao templo do Senhor. Então, isso já aconteceu em alguns momentos da história, e isso vai acontecer nos finais dos tempos, com a presença e a manifestação do anticristo. Ele tentará mudar os tempos e as leis. Ora, amados, vamos ficar atentos a esse quesito. A gente sabe que hoje nós, como um país democrático, né, ainda acredito que sejamos, nós enfrentamos ainda algumas dificuldades em relação a algumas leis que já foram aprovadas, nós sabemos disso. Leis que vão de encontro aos nossos princípios cristãos, que vão de encontro à palavra de Deus, que de alguma forma tenta meio que sutilmente calar a nossa voz. Né? Nós vimos nesse período de pandemia alguns estados, algumas cidades do Brasil que ficaram impossibilitadas de fazer sequer lives de cultos nas suas igrejas. Então você vê que você já vê uma manifestação, vamos dizer assim, dessas pequenas sutis boicotes da igreja avançar. Então nós temos que ficar muito atentos, porque no final dos tempos essas leis serão radicalmente mudadas, para que a nossa voz seja calada, para que a igreja não possa mais pregar o evangelho, e que esse anticristo possa reinar com todo o seu domínio, com todos os seus privilégios, e tendo, lógico, ao lado dele leis que possa realmente dar respaldo para ele agir. Então nós temos que estar muito atentos a isso. E certamente quando ele se manifestar, vocês vão ver leis sendo mudadas em todo o mundo, não só no Brasil, leis que realmente reforçarão mais e mais a ação do diabo, contra os princípios bíblicos da palavra, contra os ensinamentos de Deus. Então nós temos que ficar muito atentos, porque quando ele se manifestar, ele tentará mudar os tempos e as leis. Outro ponto interessante é que ele falará insolência contra o Altíssimo. Então, isso vai ser muito claro quando ele se manifestar. Provavelmente, ele vai levantar uma questão religiosa. Fica claro nos textos de Apocalipse e Daniel que ele não servirá a religião alguma. Preste bem atenção nisso. Ele não servirá a religião alguma, porque ele mesmo vai querer ser adorado. Ele mesmo vai querer se assentar no trono para ser adorado. Né? E a Bíblia diz que nem o Deus dos pais dele, ele vai adorar. Tamanha a maldade e o espírito demoníaco que esse homem vem, que vai estar acompanhando esse ser aqui nos finais dos tempos. Então, nós precisamos estar atentos que ele falará insolências contra o Altíssimo, e certamente, pelo fato de não ter uma religião, ele perseguirá a igreja justamente por adorar um Deus único, por saber que todo cristão legítimo jamais vai se prostrar diante de ninguém, nem de um homem, nem de uma imagem de escultura, diante de religião alguma, a não ser diante de Deus. Amém? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Também claro, fica claro no texto de Daniel, que cairão 3 reis ou 3 chifres. Ou seja, 3 reis, ou melhor, 3 chifres simbolizam 3 reis. Isso para nós ainda é, amados, um enigma. Isso está em oculto, ainda não sabemos, porque ainda não chegamos nos dedos da estátua. Nós estamos nos pés. Então, quando isso se manifestar, certamente nós saberemos, porque tudo indica, preste bem atenção, que esses reinos que virão para dar base para o anticristo, surgirão mediante uma aliança política, uma aliança econômica talvez. E se nós formos para a história atual, né, para as nossas notícias mais atuais, houve uma aliança, foi, pastor, entre reinos, entre alguns países, não é isso? Arábia Saudita e Israel. Né? Então, você já pode observar que aí já tem uma coisa atípica, né, que isso já é um pré-anúncio de algo que vem muito pior pela frente. Pois bem, amados, o texto também deixa claro que esse ser, este anticristo, esse chifre pequeno, como descrito em Daniel, ele se manifestará durante a metade de uma semana, em outras profecias,
3 anos e meio proféticos, 42 meses e 1.260 dias. Ou seja, ele terá 3 anos e meio dominando a terra, porque ele vai criar todo um sistema, uma situação, vai ter a marca da besta, vai ter todo um sistema que ele vai manipular para que ele possa realmente perseguir a igreja, ser adorado e colocar em prática a grande tribulação. Porque, como descrito em Mateus 24, a grande tribulação só iniciará quando ele se manifestar, ok? Quando ele se manifestar com esses reinos, com esses pactos, com essas alianças, com essas leis mudadas e trocadas, aí a gente pode dizer, nós estamos na grande tribulação e vamos nos apegar mais e mais ao Senhor, porque chegou o grande dia mais temível, né? Que é a grande tribulação. Pois bem, agora a pergunta que se faz com base na descrição do pequeno chifre do anticristo. Quem combaterá o chifre pequeno e os últimos reinos que vão dar respaldo para ele reinar? A resposta está em Daniel 7, 13, 14, que diz assim: na minha visão, Daniel falando à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião de dias, em algumas traduções, e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Aleluia! Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Ora, amado, de quem Daniel está falando? Do nosso Jesus Cristo, do nosso Rei, do nosso Salvador, que virá na a segunda vida, como ele mesmo relatou em Mateus 24, em Lucas, em Marcos, que ele viria, e o domínio dele, ele deixa bem claro, é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Isso é motivo de glória a Deus? Aleluia! Isso descrito em Daniel 7. Olha só, o mais interessante é que, se você for analisar o sonho de Nabucodonosor, a visão dos 4 animais, você vai observar que na história, na própria Bíblia, se você for estudar historicamente, profeticamente, todos esses reinos anteriores ao último reino que vai se manifestar, eles perderam autoridade, mas detalhe, eles continuaram existindo. O reino babilônico, o Império Babilônico caiu, mas continuou existindo a Babilônia. Hoje é o Irã, é o Iraque, né? Continuou existindo. Mas profeticamente em Daniel 7, ele diz que quando esse reino eterno chegar, meu amado, tudo isso será destruído e atirado ao fogo para sempre. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amado, isso é motivo de alegria para você que está me assistindo aí, que está triste com a vida, não sabe o que vai ser amanhã, está questionando a questão do governo e nada dá certo. Amado, aceite Jesus na sua vida, porque esse Deus, um dia, ele virá como ele mesmo prometeu. Ele virá e ele virá para reinar com a sua igreja e vai atirar no fogo todos esses impérios, amados, que durante tantos e tantos anos castigaram a terra, oprimiram homens, mataram pessoas inocentes. Jesus virá para destruir todos esses impérios, e ele reinará para sempre e atirará no fogo para ser queimado. A pedra que Daniel vê nesta visão, quebrando a estátua, espedaçando e deixando ela a nada, é o próprio Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, para nós terminarmos essa noite, nós já vamos dar 8 horas da noite, só lembrando, eu coloquei aqui como uma forma de a gente poder fazer uma comparação rapidinha, da última ministração que nós tivemos sobre Mateus 24, no Sermão Escatológico de Jesus, que para mim, Mateus 24 é muito mais completo em seus detalhes em relação a vinda de Jesus. Olha só o que diz em Mateus 24, 15 e 22. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Quem lembra que eu falei aqui que para nós entendermos de quem Mateus estava falando, nós precisaríamos ir para Daniel, todos lembram disso? Quem é essa abominação da desolação?
o anticristo. É dele que Mateus estava falando no capítulo 24, 15 e 22, e que ele coloca a deixa aqui, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Porque Deus estava dizendo que ele queria que nós investigássemos, que nós pesquisássemos, que nós fôssemos para os profetas para estudarmos isso aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, para a gente poder se aprofundar nas futuras ministrações que nós vamos fazer em relação a segunda visão, a terceira visão do bode, do carneiro, que nós não vamos ter tempo de explanar hoje, mas isso ficará para outra explanação. Você vai precisar pegar Mateus 24, estudar os livros de Daniel 2, 7, 8, 10 e 11, e depois você vai para os profetas menores. Já fica aqui um dever de casa para a igreja para estudar Abacuque, Joel, Naum. E nós vamos, na próxima ministração, fazer um link desses profetas menores com Mateus 24 e com Daniel 7, 8 e 9. Amém? Então, amados, é interessante que, só para nós complementarmos, como isso aqui está linkado com Daniel, no verso 21, aqui diz: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e no sábado, porque haverá, então, grande aflição, que seria a grande tribulação. Não existe o termo grande tribulação, mas como no original está grande aflição, né, se usa esse termo grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, preste atenção, por causa de nós, igreja, serão abreviados aqueles dias. Olha só, aí isso está em Mateus 24. Você vai para a estátua de Daniel e você vai ver que esse pé, preste bem atenção, olha que coisa interessante. A parte menor dessa estátua é o quê? É o pé. É o pé. E diz claramente Daniel 2 e 7 que esses reinados prevalecerão por pouco tempo, amado. Vocês estão vendo a conexão de Daniel 2 com Mateus 24? Lá em Mateus 24 diz que os tempos seriam abreviados por causa de quem? Da igreja. Os tempos seriam abreviados. Não vai ser muito tempo, serão 3 anos e meio. E Daniel confirma aqui, ó, Daniel 2:7. Serão por pouco tempo a aliança deles e os 10 reinos serão frágeis, porque são de barro. Amados, isso é algo interessante para nós pensarmos. E imaginarmos que nós estamos dentro dessa cronologia dos finais dos tempos. Nós estamos muito próximos, amados, da vinda do nosso Deus, da vinda do nosso Jesus. Que nós possamos nos preparar, nos arrepender. Eu creio que Deus colocou para que nós trouxéssemos essas revelações nesse tempo, num culto de domingo, que poderíamos estar trabalhando isso em outro momento, para que você aí do outro lado se prepare e que não fique apenas com a mente bitolada, achando que a vinda de Cristo é algo que é um discurso fanático de religiosos, dos crentes. Nada disso. Você vai para a história e a história comprova exatamente tudo que Daniel descreveu em seu livro na Bíblia, tudo que foi descrito nos sonhos para Nabucodonosor, no capítulo 2, no capítulo 7, no capítulo 8, aconteceram. São fatos históricos registrados e comprovados pela ciência. Amém? Então, amados, nós vamos ficar por hoje exatamente aqui, acreditando que a nossa fé se embasando que em breve Jesus voltará, que Ele é a pedra que foi lançada sem uso de mãos, daquele monte, daquela montanha, e que em breve, amados, todo esse reino, toda essa idolatria, todo esse espírito babilônico e anticristo que está inserido no mundo, será abalado e exterminado para sempre. E como previsto em Daniel, será lançado no fogo e nunca mais, jamais seremos mais acometidos por tanto domínio, tanta maldade, tanta perversidade, tanta coisa ruim, que esses reinos mancharam a terra com sangues, com mortes, com guerras, tudo em nome do poder, tudo em nome de um governo, de um império. E nós cremos que Jesus em breve voltará para buscar sua igreja. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração.
Eu sei que você ficou curioso para saber de onde veio o anticristo. Eu já tenho a resposta bíblica para te dar. Mas eu quero que você estude Naum. Eu quero que você estude Abacuque e Joel. Estude os profetas menores. Quem não leu Daniel, releia novamente, leia, para que a gente possa, na próxima ministração, eu vou dizer para você exatamente de onde veio o anticristo. Nós já sabemos biblicamente a cidade, o lugar. E eu vou deixar uma deixa para você. Ele é islâmico. A gente tem essa certeza analisando a Bíblia Sagrada. Amém? Mas estudem para que a gente possa, na próxima ministração, trabalhar esses assuntos. Vamos orar, igreja? Deus Santo e Poderoso, nós te agradecemos nessa noite. Eu sei, Senhor, que muitas pessoas estão hoje confusas a respeito do futuro. Não sabem o que será o amanhã, não sabem o que serão de suas vidas, não sabem sequer, Senhor, se morrerem hoje, para onde irão. Não sabem. Há muitas pessoas hoje que estão com medo, que estão confusas, que não sabem, Senhor Deus, que caminho tomar. Mas o Senhor, Pai, deixou a sua palavra, a Bíblia Sagrada. O Senhor deixou, Pai, relatos dos seus profetas, Senhor. Homens que, Senhor, deram a sua vida, homens que viveram, Senhor Deus, uma vida de santidade. Ah, Senhor, que receberam de Ti profecias tão importantes como as de Daniel para o final dos tempos, Senhor. Ah, Jesus, o Senhor mostra aqui nessa passagem, Senhor, o amor que o Senhor tem por nós, o carinho e a atenção que o Senhor tem pela sua igreja, Senhor. O Senhor poderia não dizer nada, não falar nada e manter em oculto, porque tudo pertence a Ti. Tudo está sob o Teu conhecimento e sob o Teu domínio, mas o Senhor fez questão de colocar isso no livro sagrado, para que nós como igreja soubéssemos, para que nós como igreja nos preparássemos para esse grande dia, Senhor. O grande dia em que nós estaremos, Senhor Deus, frente a frente contigo, Pai. Que prestaremos conta, Senhor, de tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui. Ah, Senhor, quantos agora me ouvem, Senhor Deus, estão aí talvez depressivos, estão talvez pensando em morte, pensando em suicídio, Senhor. Talvez, Pai, sem nenhum tipo de esperança em seus corações. Meu Deus e meu Pai, que nessa noite o Senhor possa ir ao encontro dessas pessoas, Senhor. Se está aqui nessa noite alguém com o coração contrito, cansado, desesperançoso, talvez não achando que há uma esperança para o futuro, eu quero te dizer nessa noite, meu amado, minha amada irmã, há uma esperança para você, e essa esperança se chama Jesus de Nazaré, aquele que veio e aquele que virá em breve buscar a sua igreja amada. E se você continuar vivendo a sua vida do jeito que está, será que você virá? Será que você virá esse Deus? Será que você irá com esse Deus para a eternidade? Será que você vai reinar com Ele durante o milênio para todo sempre? Meu amado, hoje é dia de você tomar uma decisão na sua vida. Eu não sei se aqui há alguém aqui na igreja que sente a necessidade de entregar seu coração para Jesus. Se você sentir, meu amado, quando eu vou adorar o Senhor, vou cantar, no final você vem aqui à frente e diga: eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus porque o meu amanhã pertence a Ele. E eu quero que o meu amanhã seja na eternidade com Ele. Meu amado, não perca tempo. Você que está aqui na igreja, ou você que está aí, você pode assim aceitar Jesus aonde você estiver. Basta que você abra os seus lábios e diga: eu aceito esse Deus maravilhoso, eu aceito esse Deus tremendo, esse Deus que veio, que curou, que libertou, que salvou, que morreu na cruz do Calvário e que em breve voltará para buscar a sua igreja eleita, os seus escolhidos. Eu creio nesse Deus. Aceite-o aí também nessa noite. E se você também está aqui nessa noite, aqui na igreja, e precisa se reconciliar com o Senhor, e está talvez afastado, talvez não fazendo algo errado, mas está frio espiritualmente, precisa ser avivado, precisa ser animado por Deus, talvez você esteja machucado, eu quero dizer nessa noite que Deus é Deus que restaura, Deus é Deus que restitui tudo aquilo que foi perdido. Ele pode sim colocar em você um coração avivado, colocar a chama do Evangelho, a chama do Espírito Santo te aquecendo novamente, dando a necessidade em você de adorá-lo com alegria, com motivação, com esperança, olhando para Ele, para as suas escrituras, com esperança. Aleluia! Vamos adorar esse Deus maravilhoso. E se você sentir a necessidade de vir aqui à frente, você venha, para que nós possamos orar por você. Aleluia! O grande dia. Nós cremos que esse grande dia está para chegar, e o nosso Deus virá em grande glória. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia, Jesus.
todos irão te ver. Adore. De quando a igreja subir, antes de Cristo descer. Estou contando os segundos pra esse dia chegar. Lá não vai se ouvir falar notícias, e uma vez esse mundo não vai me alcançar. Arrependei-vos, disse o profeta, pois aos que ficarem serão dias de dor e tormento. A igreja clama, esses são os últimos momentos da noiva na terra. Oh, oh, oh. Nós cremos, Deus. Prepara a tua igreja, amada. Diga assim: estou contando os segundos pra esse dia chegar. Lá não vai se ouvir falar notícias, e o mal desse mundo não vai me alcançar. Arrependei-vos, arrependei-vos, disse o profeta, pois aos que ficarem serão dias de dor e tormento. A igreja clama, esses são os últimos momentos da noiva na terra. Oh, 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 oh. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas juntamente com suas candeias, porque elas viam que o noivo vem, que o noivo vem. E à meia-noite o noivo chegou, igreja. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco. Aquietai-vos e sabem que eu sou Deus, exaltado entre as nações. Eu vou provar quem manda aqui sou eu, e não há corrupção que eu possa suportar.